Mauro. Duas questões que estão se repetindo muito aqui, pelo que o pessoal que está participando do programa vem fazendo. A primeira é, as pessoas acham que a senhora fica muito em cima do muro. Isso é um preço que se paga por pregar uma terceira via na política? E segundo, muitas pessoas também cobrando uma posição da senhora sobre o apoio que a senhora deu ao candidato Aécio Neves nas eleições de 2014, o candidato que hoje aparece aí também sendo citado, por exemplo, na Lava Jato. No meu Twitter eles chamam a senhora de melancia, dizem que é verde por fora e vermelha por dentro. Infelizmente a política ela vive uma crise muito grande e as pessoas já não discutem ideias, não querem debater ideias. É muito mais fácil você botar um rótulo. Porque se você bota um rótulo, é mulher melancia, está em cima do muro, então já não precisa discutir e nem prestar atenção no que a pessoa está dizendo. Eu não trabalho dessa forma. Aliás, talvez pelo fato de vir de uma trajetória em que você tem uma causa que não era causa de maioria e que sempre foi tratada de uma forma, digamos, a ser desconstituída por uma parte daqueles que fazem oposição à causa ambiental, eu aprendi que é melhor a gente ter uma outra pedagogia em relação à política. Por exemplo, em relação a essa história de que fica em cima do muro. Para eles, não estar em cima do muro é ficar na polarização. Ou você está embaixo do guarda-chuva vermelho, ou você está embaixo do guarda-chuva azul. Se você estiver construindo uma outra posição, isso é ficar em cima do muro? Não, você só não tem que concordar com o azul ou com o vermelho, no caso o PT e o PSDB. Quando você assume a sua própria posição, não é? Eu, quando me perguntaram, você vai ser oposição ao governo da presidente Dilma? Eu disse, não, nós vamos assumir posição, porque o que está levando o Brasil para o buraco é essa postura insana de oposição cega e de situação cega. A oposição cega só vê defeitos, mesmo quando existem acertos que são evidentes. E a situação cega só vê qualidades, mesmo quando existem defeitos que são evidentes. E isso faz até com que alguns políticos votem contra projetos que eram do seu próprio partido, da natureza do seu partido, só porque não foi o seu partido que apresentou. Exatamente. Então, isso mostra claramente para o povo brasileiro que os políticos não pensam no povo ou no país. Pensam nesse projeto de poder. Existe uma parte dos políticos que pensam. E eu repito, pessoas boas e preocupadas com o país nós temos em todos os partidos, certo? Mas, infelizmente, o que aparece para a maioria da sociedade, os que estão, digamos, no campo, são aqueles que têm essa postura do poder pelo poder. Eu acho que a gente tem que assumir posição. Assumir posição é você olhar no mérito cada proposta. Se é algo bom para o país, não tem por que ser contra. Se é algo ruim, não tem por que ser a favor. Não se pode ter alinhamentos a priori. Não dá para dividir o país entre nós e eles. Meio... Só ficou faltando chegar a uma conclusão. Em relação ao apoio ao Aécio Neves no segundo turno da eleição de 2014. A senhora se arrepende? Não. Naquele contexto, nenhuma dessas denúncias estavam postas. E, obviamente, que o apoio que foi dado ao Aécio Neves foi em cima de um compromisso que ele assumiu de que iria manter o Bolsa Família, iria manter o Minha Casa Minha Vida, iria manter políticas sociais que são importantes para a sociedade brasileira, não permitir que a demarcação de terras indígenas seria feita pelo Congresso Nacional, mas continuaria uma prerrogativa do Poder Executivo para não levar a uma situação em que nunca mais uma terra indígena fosse criada, assumir o compromisso de que a reforma agrária passaria a ser prioridade no seu governo, porque no governo da presidente Dilma houve uma diminuição significativa de projetos de reforma agrária, demarcação de terras indígenas. Então, do mesmo jeito que o presidente Lula fez uma carta aos brasileiros para dizer que não iria destruir a política econômica que estava dando certo do governo Fernando Henrique Cardoso, eu sugeri que
que o governador Aécio Neves apresentasse uma carta compromisso, não comigo, mas com a sociedade brasileira, de que ele iria manter as políticas sociais e as políticas ambientais que eram importantes para o país. Então, aquilo ali foi uma postura assumida de forma programática, em que eu não tinha como me furtar de ajudar que o Brasil tivesse uma alternância de poder. É bom para a democracia que se tenha alternância de poder. Não é bom para a democracia essa ideia de você entrar no governo dizendo que o seu projeto é um projeto de 20, de 30 anos. Aí as pessoas, em vez de fazer o que é necessário para o país, faz o que é necessário para os seus 20 anos de poder, mesmo que seja praticar crimes contra as finanças públicas e contra as instituições públicas. Eu penso em projeto de país e foi, naquele momento, naquele contexto, foi acertado. Isso gera um alinhamento depois das eleições? É claro que não. Agora, eu espero que o Brasil aprenda a debater ideias, projetos, propostas para o Brasil e não ficar trabalhando o rótulo.